Fala, fiel! Que estreia do Timão no Paulistão. Começamos o campeonato com o pé direito, mostrando para todo mundo a força do Coringão. Foi uma vitória gigante pra cima da Ponte Preta. E não foi qualquer vitória, não. Foi uma daquelas pra lavar a alma e deixar a fiel torcida orgulhosa. A mídia esportiva ficou de queixo caído. Ninguém esperava um Corinthians tão forte e tão bem organizado. Deixa o like aí também para a gente poder falar do Corinthians, 3-0 sobre a Ponte Preta, com todo o contexto e a ressalva que a partida exige, né? A gente está falando de um primeiro jogo, de uma Ponte Preta campeã da Série C, ou seja, indo para a Série B do futebol brasileiro, com muitos desfalques. A gente falou aqui na véspera, no pré-jogo, um time que perdeu muitos jogadores porque acabaram não recebendo, a Ponte tem alguns transfer bans aí ativos também e não conseguiu contratar, registrar jogadores, pegou um banco de reservas praticamente de garotos, né, vindos lá da Copinha para poder ajudar a Ponte a ter elenco para poder fazer essa estreia. Então, é claro que a Ponte Preta seria uma adversária, digamos assim, batível, né, para o Corinthians. Mas o que eu preciso analisar nesse primeiro jogo? Primeiro que o trabalho seguiu. A gente está falando de um treinador que tinha contrato já até o final de 2026 e automaticamente permaneceu no comando do Corinthians depois do título da Copa do Brasil. A gente está falando de um elenco que foi mantido, por enquanto o Corinthians não fez grandes vendas e também não trouxe grandes reforços, mas tem coisa acontecendo. E a gente tem, obviamente, muitos desfalques por questões que a gente já falou por aqui, o Martínez, o Yuri Alberto, o Memphis, o Ranielli, jogadores que estavam fora, o Maicon que foi embora, e a gente precisava entender de que maneira o Corinthians começava, esse Corinthians que terminou a temporada tem 3 semanas, ganhando um título, ganhando do Vasco, em pleno Maracanã. Pois bem, cara, me agradou mais até do que eu imaginava. E o primeiro tempo, eu esperava, não sei vocês, mas eu esperava aquele jogo mais truncado, mais travado, o Corinthians, obviamente, tendo a bola, buscando as ações, a Ponte, né, assim, com muita dificuldade, né, gente, vamos falar a verdade. Então, eu precisava entender os movimentos do Corinthians no jogo. E o Corinthians foi dominante em termos de posse, finalizações, buscou mais o jogo, ficou rodando a bola, o Carrilho foi o cara mais pela direita, o Charles como o primeiro homem, aí você tem o André, que se desloca muito, né? Joga no ataque, joga na defesa, com 2 atacantes espetados, né? O Guinegão e o Vitinho aberto um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Guinegão ataca a área pelo central, mas às vezes cai pelo lado direito. Aí você tem os 2 laterais titulares, né, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu. Você tem os 2 zagueiros titulares, tanto o André Ramalho quanto o Gustavo Henrique. Você tem o goleiro titular, que é o Hugo Souza. Mas algumas variações. E eu vou dizer um negócio, cara, acho que até o Charles, como primeiro homem, né, porque ele já atuou como segundo, ele já jogou até aberto num dos vértices, né, seja pela direita ou pela esquerda, fez um bom jogo. E o André, esse menino, André Luiz, que é da categoria de base, ele joga muita bola. Eu acho que ele pode ser, né, com a ausência do Maicon ali, eu sei que o Corinthians está contratando outros jogadores, pode ser titular eventualmente durante a temporada. Ficou devendo, pelo menos na minha opinião, o Carrilho foi um pouquinho mais burocrático, e a gente sabe que ele passou por problemas físicos no ano passado, estava jogando na dele, mas achei ele um pouco mais carimbador, digamos assim. Agora, o Guinegão e o Vitinho, eu achei que eles poderiam ter digamos assim, chamado mais o jogo, porque o jogo era, digamos assim, favorável, né? Como eu falei, uma Ponte Preta fragilizada, então se tem um jogo para você golear e muitas vezes, né, você brilhar nesse sentido, seria esse jogo. Mas não foi o caso em relação aos atacantes. O Corinthians venceu por 3-0, mas não por conta dos seus atacantes. Não estou dizendo que eles foram mal, acho que até buscaram o jogo, né? Acho os 2 muito esforçados realmente, mas acho que falta um pouco de brilho nesse sentido. Agora, como eu falei, gostei do Charles. Eu sei que o contexto do jogo também favorece, eu não acho o Charles, não sou um grande admirador dele, mas preciso reconhecer que ele fez um bom jogo na primeira função no meio-campo. E o André, gostei. O André, cada vez que ele joga, eu fico encantado pela maneira tática, desenvolta como ele joga. E aí, preciso falar do craque que o Corinthians tem, né? Que se chama Breno Bidon. O Bidon, ele tá com uma confiança depois da última temporada, de como ele terminou o ano, com aquele drible maravilhoso, né? Resultando no título contra o Vasco.
da Copa do Brasil, com propostas de fora, do Flamengo, enfim. O Bidon está numa confiança que ele está até arriscando dribles mais ousados. Ele deu uma entrevista para a TNT no final do jogo, conversando com o Marcelo Beckler, né, que era o comentarista, dizendo: eu me cobro isso também, de pisar mais na área, de finalizar mais, de dar mais assistência, fazer mais gols, porque eu sei que eu posso fazer isso. Então, ele está tentando. Ele é meia, né, gente? O Dorival tem esse mérito, porque ele insistiu que o Bidon fosse um substituto do Garro, que ele fosse um jogador um pouquinho mais avançado, e, cara, cada vez que ele joga mais, ele tá mais solto, e tem algumas jogadas na partida, assim, que são incríveis, né? Tem um domínio de bola que ele tem, de uma cacetada, uma melancia que vem lá do 5º andar, e ele vai lá e amortece ela, faz embaixadinhas e sai andando, e o cara tem que chutar ele por baixo, assim, para poder tirar a bola dele. Ele saiu uma hora tabelando, né, com a bola dominada de cabeça. Ele tem uma desenvoltura para jogar e está cada vez melhor. 20 anos, Breno Bidon, terminou o ano bem, começou o ano bem. Era Ponte. Eu analiso movimentos, analiso contextos, e analiso de que forma o Corinthians se comportou diante de um adversário fragilizado e fez o que tinha que fazer. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, freio de mão puxado, natural, estreia, aquela coisa toda. Os caras há 3 semanas estavam jogando a temporada passada e sendo campeões. Há 8 dias eles estavam se reapresentando, então natural. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians já estava chegando, né? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, vinha fazendo algumas defesas. A bola aérea estava muito forçada, até pensei naquele momento, acho que é jogo para o Pedro Raul, né? Porque o Corinthians está tentando uma bola aérea. E ela aconteceu com o Gustavo Henrique, né? Grandalhão, que é impressionante como ele tem uma efetividade, né, no alto, na bola aérea ofensiva. Tentou uma vez, o goleiro fez um milagre, na segunda ele marcou o gol. O Bidu já tinha feito um gol que foi anulado, teve uma falta num gol que também foi anulado, que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que o Charles, ele dá um toquinho no goleiro quando ele disputa a bola ali, a assistente dá o gol, o assistente, né, dá o gol, e a árbitra, a Daiane Muniz, espera um pouquinho e acaba anulando, porque ela entende como falta, não teve revisão do VAR e o gol foi anulado. Aí depois nós tivemos o gol meio sem querer do André, né? Meio não totalmente, mas numa jogada muito bem tramada, né? Pela direita ali, né? Com ultrapassagem, vem o Vitinho, a bola sobra, o Mateuzinho chuta, o goleiro desvia, a bola bate no André, acaba entrando muita gente pesando na área, né, para poder fazer o gol, isso é muito legal. E aí no final do jogo, o André Ramalho premiado com um gol maravilhoso, abriu espaço, ele chutou, tirando completamente do alcance do goleiro. É bom goleiro esse goleiro da Ponte, mas, cara, o chute foi maravilhoso. Ele deu uma entrevista depois, no final do jogo, muito emocionante, assim, né? Por tudo que o clube, o Corinthians e ele mesmo passou, a gente não tem muita ideia, né, rapaziada? Fazendo um tete-a-tete com vocês aqui, uma meia-culpa que eu faço, e eu até pego leve, assim, né? Às vezes a gente passa do ponto na crítica, porque, enfim, a gente entende a exigência do torcedor, o torcedor fica... Eu me coloco né, no lugar do torcedor, muitas vezes, né, a gente fica exigindo algo mais desses caras, né, para representar uma torcida tão gigantesca quanto a do Corinthians, e o André revelou que, cara, teve o sogro, né, que faleceu no início do ano passado, que a família inteira passou de luto. Eu sei o que é isso, perdi meu sogro, um corintiano, né, tem 2 anos, e é muito difícil, assim, cara, você administrar isso dentro de casa. Então, se ter a cabeça boa para jogar futebol, não é fácil. E o André é um cara experiente, que voltou para o Brasil também por isso, por conta da família, jogou a vida inteira na Europa, de repente o cara chega e tem que desenvolver dentro do Corinthians. Ele chegou muito bem, depois deu uma oscilada junto do Félix Torres, junto do Gustavo Henrique, e depois os dois mesmo, né, o Gustavo e ele, se firmaram ali na defesa. Então é importante, né, cara, começar o ano pelo menos valorizando que o Gustavo Henrique e o André Ramalho também acabaram fazendo os gols dessa vitória 3-0 sobre a Ponte. Depois, no segundo tempo, ali 70, 72 minutos, o Dorival começou a mexer. O primeiro a sair foi o Carrilho, por uma questão física. Aí ele colocou Dieguinho, colocou Kaique, colocou o Pedro Raul, que até teve uma chance no final, mas né, acho que ele entrou faltando pouco tempo para mostrar alguma coisa. Deu uma cabeçada que ele estava impedido, o goleiro pegou, depois ele tentou chegar antes do goleiro, acabou trombando ali, pediu um pênalti e tal, mas nada demais. O Jacaré acabou entrando também nos minutos finais para ganhar uns minutos, o que eu acho legal. Então o Campeonato Paulista é isso, né? É uma competição traiçoeira, como disse o Dorival, eu concordo, mas o time já começou vencendo,
goleando, dando alegria para a torcida e com muita gente para entrar nesse time. Vamos ouvir o que o Dorival falou nessa estreia do Timão, estreia com vitória do Corinthians nesse Paulistão. Vamos ouvi-lo. Foi o que nós tínhamos talvez de melhor em todo o processo que nós tivemos aí desde a nossa chegada. Eu acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro, gerando volume em cima do adversário. Eu acho que isso é o que nós queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho, foi importante, mas é apenas uma vitória num primeiro jogo e muita coisa tem para ser melhorada aí para frente. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes, não é fácil, não é simples, nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma, já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta foi a equipe campeã da Série C do ano passado, uma equipe qualificada, não conseguiu inscrever jogadores que foram contratados, porém manteve a estrutura da equipe do ano anterior. E mesmo assim nós fizemos um jogo onde tivemos merecimentos pelo resultado. Eu espero que não paremos nesse instante, pensando que as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Teremos aí 3 clássicos seguidos e isso será já um diferencial, até porque a partir da 5ª partida nós podemos estar numa situação bem complicada. Eu acho que isso daí nós temos que ter toda a atenção possível, toda precaução e preocupação, por ser um campeonato muito rápido, onde a possibilidade de uma recuperação, às vezes, ela é inexista. É isso, 3-0 para o Timão em cima da Ponte da Macaca aí, ó, 3-0, Timão jogando em casa. Zupac, gostou da vitória do Corinthians? Gostei, acho que o Corinthians jogou em cima da Ponte Preta o tempo inteiro. Há uma diferença técnica gritante. Estamos falando de 2 times que lidam com o Transferban, o Corinthians já resolveu, mas 2 times que lidaram com o Transferban essa janela inteira até aqui, com a diferença que o Corinthians tem um nível técnico muito grande para suportar o Transferban para Paulistão. A Ponte Preta não, sofre demais, né? É um time que veio da 3ª divisão, que perdeu muita gente e que não pôde registrar jogador. Então, assim, se o nível da Ponte no campeonato for esse, é um time que vai flertar duramente com o rebaixamento. E o Corinthians fez a sua parte, não encontrou o tempo inteiro tranquilidade para finalizar com construção dentro da área, precisou de muito cruzamento também, mas jogou em cima da Ponte Preta e fez 3-0 com muita tranquilidade. Jogadores tiveram pouquíssimo tempo de preparação. Vamos lembrar que a temporada ela começou cedo para todo mundo, mas ela fica ainda pior para quem jogou até o dia 21 de dezembro. Né? O Corinthians teve aí 10 dias de folga praticamente, 10 dias de treino e vamos para o jogo. Então, é basicamente uma sequência da última temporada, com destaque para os 2 zagueiros, né? Mais uma vez o Gustavo Henrique aparecendo muito bem, quase que imarcável na bola aérea, e o gol do Ramalho no finalzinho do jogo, um belíssimo gol de um zagueiro que se propõe bastante a jogar com bola no pé. É isso, né, Duque? A gente estava assistindo junto essa partida também, e a gente vem da posse de bola, né? Assim, que a gente falou de Barcelona e Real Madrid, aquele amasso no primeiro tempo estava parecido. Foi tipo 80-20, assim. 80-20, né? Teve momentos que estava mais de 80% da posse de bola do Corinthians. Termina no primeiro tempo com 76,5% e termina o jogo com 73%. Então, para mim, não dá para você analisar esse jogo e não desconsiderar o que o Zupac acabou de falar. Esse time terminou a temporada passada 3 semanas. Então, e pensar, por mais que tenha diferença técnica grande entre os 2 times, mas pensar nesse domínio que o Corinthians teve em posição, foram 20 finalizações do Corinthians, até pegar o número certinho, 20-4 nas finalizações. Então, o Corinthians foi dominante, pensando nesse pouco tempo de preparação. Eu gostei, eu acho que dentro do que se podia imaginar, o Corinthians fez por merecer a vitória, teve dificuldades em alguns momentos, né? Começa muito bem, ali tendo controle, finalizando muito de fora da área, porque tinha dificuldade em entrar na área da Ponte Preta, mas as 9 finalizações do Corinthians no primeiro tempo, todas antes dos 22 minutos. Aí o Corinthians tem uma dificuldade em conseguir finalizar ali até a reta final do primeiro tempo. Quando sai o gol do Gustavo Henrique na segunda etapa, as coisas ficam mais tranquilas. Uma vitória importante, merecida. E como o Dorival estava falando, pelo novo formato, por mais que você tenha essa dificuldade, acabou de voltar, não teve férias direito, não dá para você negociar a pontuação, não. Assim, é um formato diferente. Acho que o Corinthians cumpriu a sua missão. Foi um jogo que
que teve uma atuação muito boa considerando o pouco tempo de preparação. Destaque para a dupla de zaga, né? O Gustavo Henrique já fez 4 gols na última temporada, já abre, é uma das armas que o Corinthians vai ter para essa temporada novamente. A comemoração da galera do Ramalho ali, quase arrancaram a melhor cabeça não ter dele, feito cara. gol, né, cara? Não, Pô. golaço, olha lá, olha a sapatada que ele Aí deu lá de depois fora da área. o cabelo dele ali. Foi um golaço, mas o Diogo Silva poderia ter ido na bola, Sim, né? Foi um golaço, mas o goleiro não foi bem na bola. Agora, quase arrancaram ali a peruca do Ramalho, que é brincadeira. Eu aqui morrendo de inveja e quase arrancaram o cabelo do Ramalho, coitado. Brincadeira, tá aí, vitória de 3-0. Ô, Zinho, a gente está acompanhando os 4 grandes de São Paulo aqui, basicamente todo mundo fazendo o seu... É basicamente um pouco que o Dorival falou também. Não dá tempo de ficar pensando muito, tem que ganhar seus jogos agora, pensar já nas quartas, lá no quadrangular. Quando a gente está falando aí, Santos ganhou, Palmeiras ganhou, Corinthians ganhou, e agora ficou tudo pro São Paulo lá agora, que o São Paulo ainda não fez a sua estreia. Mas essa vitória do Corinthians era não obrigação, mas é porque é muito frágil o time da Ponte por todo esse momento que vive, né? Então o Corinthians dominou todas as ações do jogo. E a tarjazinha nossa aí é perfeita, né? O Corinthians entra 2026 mais leve. Vem de um título numa semifinal que, para mim, ele tira um dos melhores times do ano. Era Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro era o grande favorito naquele embate ali de Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, era o grande favorito. E ele consegue tirar o Cruzeiro e depois vence a decisão contra o Vasco. Isso dá muita moral, dá confiança, dá tranquilidade para começar o ano, sabe? O torcedor hoje foi para festejar, foi para receber a equipe em 2026, é só apoio, é só incentivo. Não tinha o trio de ataque, né, que faz uma diferença, o Garro, o Yuri e o Memphis. Mas tem o Bidon, que está sendo aí cogitado por outras equipes, que fez aquela jogadaça, né, do gol na semifinal contra o Corinthians, se não me engano, né? Foi na semifinal. Na final com o Vasco. A jogadaça, né? Foi na final, né? Foi na final. Em cima do Cauã. A jogadaça do Bidon, garoto, né? Que tem talento, tem potencial, mas tem um sistema defensivo muito já bem montado e praticamente estava ali, a linha de 4 defensiva estava toda, o time titular, né? Os 4 defensores estavam em campo hoje. Isso dá uma segurança, tanto é que foi dito pelos companheiros aí, né? Os zagueiros fazem os gols, lideram, iniciam o jogo, jogando em casa, uma festa, Neoquímica sempre lotada, a torcida do Corinthians empolgadíssima. Então, cumpre o papel, começa bem, vence bem. O Marcelo Fernandes é bom treinador, foi o destaque lá na Série C, né? Que faz a Ponte Preta subir. Mas tinha muitos problemas, como foi falado aí, não podendo inscrever jogadores. A maioria dos jogadores no banco era da base, da Ponte Preta. E aí o Corinthians fez a sua parte, venceu e venceu bem. Começa bem o ano, mais leve, mas é o que o Dorival falou. Não achar que isso é o suficiente, não, porque o ano vai ser pesado. Vai ser pesado, mas se foi igual, pesado como foi o ano passado para o corintiano, com tudo o que aconteceu, com 2 títulos, tá ótimo. Mandando um abraço aqui para o Lucas Guardiola. Boa noite, lendas do esporte brasileiro. Fala aqui, ó, de Calcaia do Alto, Cotia. Vai Timão Corinthians, torcedor do Corinthians aqui, ó. Meu amigo também, Caio Mata, tá com a gente aqui na audiência. Um abraço para você, Caio. O que falar de Gustavo Henrique e Gustavo Zupac? Eu tava até brincando Xará. com o Dom aqui na redação, na hora que saiu o gol, que se o Gustavo Henrique jogasse no Arsenal, ele teria 30 gols no ano. Com a qualidade que o Arsenal tem de fazer gol de escanteio, Sim, né? bola parada É o do time que Arsenal. mais faz gol de escanteio na Europa. O Gustavo, com o timing de bola aérea que ele tem, ele teria 30 gols no ano. Foi capitão do Corinthians hoje, né? E essa é uma vaga que está aberta, porque o Maicon foi embora, o Romero, que era o capitão também, embora reserva, foi embora. Então, o dono da braçadeira é uma coisa que a gente vai observar como isso vai ficar na temporada, e o Gustavo hoje foi o capitão. O Hugo já foi o capitão com o Ramon Dias, mas o Dorival prefere que um jogador de linha seja o capitão. O Gustavo Henrique foi o jogador de linha, estou tirando o Hugo da conversa, na minha opinião, mais regular do Corinthians na última temporada. Concordo. E jogou bem a temporada inteira, enquanto outros oscilaram. Ele foi bem a temporada inteira, então acho que ele chega num nível de maturidade muito grande para comandar esse sistema defensivo, embora o Ramalho seja mais velho do que ele. O Gabriel Paulista, reforço, hoje estava lá nos camarotes, vai ser anunciado
amanhã, possivelmente. Acho que hoje o Gabriel chega para ser opção. Acho que Ramalho e Gustavo hoje são os zagueiros do Corinthians. Mas é um ponto de estabilidade para a equipe nas mãos do Dorival. A gente viu os gols aí, o segundo gol do André. E esse menino tem que ser falado. Dorival, dentro das muitas dificuldades, infinitas dificuldades para tocar o trabalho no segundo semestre de 25, com muita gente machucada e sem poder contratar, o Dorival foi obrigado a antecipar alguns processos com os meninos. E o André Luiz, né, o André segundo volante, foi um cara que ganhou minutos com o Dorival e ele mostra um desenvolvimento de jogo muito interessante. Segundo volante alto, com porte físico, pisando a área, já tem 2 gols em poucos meses de Corinthians. O gol hoje ele não teve culpa nenhuma, a bola bateu e entrou, mas ele estava lá, ele é o segundo volante, ele estava na pequena área para a bola bater e entrar. Então, dentro das observações que essa pré-temporada valendo, que é o Paulistão, oferece, esses meninos, eles têm essa oportunidade. Olha aí a jogada do gol. Onde é que está o segundo volante? Dentro da pequena área para marcar. Então, acho que mérito também para esse moleque que vai ganhar minutos com o Maicon saindo, com o Bidon em algum momento sendo valorizado por propostas de fora, com o Martínez, que a gente não sabe se vai, se fica, que horas que volta da Venezuela, está com a complicação toda lá. Então, o André é um dos pontos positivos também. Qual que é a temporada do Corinthians agora, hein, Dom? Porque o Zinho até falou, né? Que ano, né? Porque o Corinthians entra mais leve 2026, entra. Muito. Entra, porque basicamente ganha 2 títulos, um título de expressão gigantesca. Mas só do sarrafo também. Então, mas essa que é a questão. Porque Essa agora, é a questão. agora ferrou. Porque se assim, tá bom, teve Copa do Brasil, teve Paulistão e agora? E agora, assim, é um time, lógico, que aumenta a expectativa, mas, assim, também não dá pra você... O torcedor tem que estar muito feliz, tem que comemorar o que esses jogadores fizeram em meio ao cenário de instabilidade fora de campo. Acho que isso tem que ser ainda mais enaltecido, mas acho que a grande preocupação ainda é fora de campo para mim do Corinthians. Assim, sem dúvida nenhuma, até a entrevista coletiva na apresentação do Marcelo Paz, acho que ela é muito boa nesse sentido. De não fazer loucuras, também não empolgar porque acabou de ganhar e fazer mais investimentos que possam complicar ainda mais um clube que tem ainda muitas limitações financeiras. Não é porque resolveu a história do Transferbank que está tudo certo e está tudo resolvido. Então, acho que é o Corinthians tendo o pé no chão dentro da sua realidade financeira, mas para mim é nítido que é um time competitivo, principalmente para as competições de mata-mata. Ainda acho que para a questão de pensar num elenco mais encorpado, para você brigar de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o próprio Cruzeiro, agora o investimento de elenco num campeonato com pontos corridos, eu acho mais complicado. Por mais que o Corinthians ganhou casca por conta das conquistas, mas eu vejo um time para competir na Copa do Brasil mais uma vez, na Libertadores, que agora vai jogar fase de grupos, mas me parece muito mais essa realidade. Mas para mim, ainda o mais importante é ter em vista, lógico, não um foco total no campo e tudo mais, mas o grande objetivo para mim do Corinthians em 2026, ele está muito mais fora de campo do que dentro das 4 linhas. E o Marcelo o pai sempre foi essa pessoa mais racional ali da história. Ele já tinha essa característica lá no Fortaleza, né? Era muito responsável, né? Sim. O Corinthians... Desculpa, Zupac, desculpa te interromper, mas o Ramalho, depois do gol que ele fez hoje, a gente tem que ouvir ele. Ele estava falando ao vivo lá na arena, vamos ouvi-lo? Ele todo o cabelo, espero, né? Muito difícil, acabei de falar sobre isso. Eu já fiz uns gols de fora da área, mas esse com certeza é um dos mais bonitos. Eu brinco, né, com o pessoal que eu acabei de falar ali, que eu brinco que eu fiz um gol contra o Manuel Neuer, mas já foi um torneio de pré-temporada, quando eu tava no Mainz. Fiz de esquerda, de fora da área, foi um golaço. Só que não conta, né? Então ninguém lembra. mas faz parte, acho que foi um lindo gol e eu espero que possa concorrer aí a um gol bonito. Fico feliz. Talvez o ano passado tenha sido o mais difícil da vida do Corinthians, dentro e fora de campo, mas dentro de campo vocês ainda conseguiram dar um jeito aí, arrancar 2 títulos importantes. Para 26 a projeção é ainda maior? Sem dúvida, né? A gente colocou isso como meta, né, para ser um ano mais constante da nossa parte. A gente colocou isso como meta, né? De ser um time que a gente possa ser um pouco mais constante em todos os sentidos, né? Seja em todas as áreas, para que a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? Preferencialmente, né? Ano passado foi conturbado, obviamente diante de tudo que aconteceu, mas no final das contas a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse, né, um ano incrível e a gente torce e trabalha para que esse ano a gente colocou isso como meta e acho que a gente deu um bom pontapé inicial hoje.
André, um ano difícil para você também, né? Altos e baixos. Como é que fez para manter a cabeça boa, não se deixar abalar pelas críticas, conseguir aquela reta final de Copa do Brasil fantástica, sendo muito importante aí no Tetra e já abrindo a temporada aí com um baita golaço? Pois é, cara, bom que você tocou nesse assunto. Eu tenho que agradecer muito a Deus pelo dia de hoje, porque vou contar uma breve história para vocês aí que hoje está fazendo um ano que meu sogro faleceu. E o ano 2025 foi um ano muito conturbado, não só dentro de campo, né, mas fora dele e na minha vida pessoal. Porque diante de todo esse caos, né, que aconteceu, né, seja um pouco da culpa nossa, um pouco, né, diante de tudo que aconteceu dentro do clube, tem um pai de família, tem um esposo que fica se questionando dentro de casa para saber se você está fazendo o seu melhor, né? E minha mulher foi uma pessoa que sempre me acompanhou em todo lugar que eu fui na minha carreira e me auxiliou e sempre esteve comigo. E um dos motivos dos tantos motivos que eu vim para o Corinthians foi por ela. O pai dela estava doente antes de vir para cá e, no final das contas, acabou falecendo, 11 de janeiro de 2025. E a gente se questiona muito como marido se você está dando o seu melhor, né? Porque diante de todo esse caos, eu até falei para ela, desculpa se eu não estou conseguindo corresponder como marido, porque eu não sei o que fazer. É tanta coisa que acontece dentro do clube que às vezes a gente tem que concentrar toda a energia nossa ali dentro e acaba esquecendo do principal, né? Que é tentar apoiar ela no momento de luto, né? Então imagina, ela viveu o ano todo de luto pelo pai e ao mesmo tempo me apoiando. No jogo da final da Copa do Brasil, ela estava lá, rezando por mim, torcendo por mim. E no dia de hoje eu confesso que eu pedi muito para Deus para poder fazer esse gol, para poder falar isso. Para poder expressar aqui a minha gratidão a Deus por ter nos dado força para superar, para viver esse momento de luto, de dificuldade. E só agradecer mesmo a Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele. Para poder homenagear, obviamente, meu sogro, que hoje não está mais entre nós, para poder agradecer todo o coração, minha mulher, que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo e para, principalmente, né, agradecer a Deus por me conceder uma mulher tão especial, uma família tão especial e diante de todas as dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Tua esposa estava aqui hoje te acompanhando? Não, infelizmente não. Ela tá no interior com as minhas crianças, mas com certeza acho que ela tá de casa muito feliz e tá lembrando disso. Então esse gol é por ela, pro meu sogro, para que a gente possa comemorar o dia de hoje, por mais difícil que seja, né? Clóvis. Que momento, né? Que momento para ele, para a família, né? Declaração, né? Bem no dia, como ele citou ali, bem no dia da morte do sogro dele, um ano atrás. Basicamente, aí ele faz esse golaço. O Ramalho que nunca tinha jogado no Brasil até voltar para o Corinthians. Porque ele saiu muito cedo, fez a carreira toda fora. Nos times da Red Bull, na Alemanha, no Leverkusen, no PSV. Ele nunca tinha jogado no Brasil. Então ele volta ao Brasil também por uma questão familiar. E passa por tudo isso. E uma coisa que a gente fala bastante, especialmente os nossos ex-jogadores, esses dias, aqui nessa mesma cadeira, o Zé Elias falou sobre isso, sobre questões dele também. A gente faz muita análise sobre o que a gente vê da performance deles. Mas na hora que acaba o treino, na hora que acaba o jogo, quem volta para casa é o CPF, não é o CNPJ, é a pessoa física. E eles têm várias questões, como nós temos também, né? Então eu acho sempre muito importante a gente levar em consideração quando os jogadores se colocam, como o Ramalho se colocou agora, para a gente sempre pensar. Tem vários momentos que a gente pode pensar um pouco mais sobre o CPF do que sobre o CNPJ. E acho muito válido, muito bonito que ele tenha se colocado assim. Só antes da gente ir para um rápido intervalo, Fã de Esportes, antes da partida, rolaram homenagens lá na Arena hoje ao Romero. A gente tem imagem disso? Imagens? Coloca aí, vamos ver um pouquinho dessas imagens. E foi homenageado. Muito justa a homenagem. O Corinthians tem feito isso ultimamente, né? O Renato Augusto foi, o Gil também foi, jogadores que se aposentaram e não tiveram a devida despedida assim que saíram do clube, né? O Romero agora saiu e recebe essa bonita homenagem. Aí a bandeira do Paraguai ali. E a gente vendo as imagens aí, o ídolo que por tanto tempo, né, foi artilheiro da Arena. Ó,
As taças estavam ali? Estavam ali as taças. Olha, ele Então, tirando e a essa selfie aí ali, é ó. a Dona Wanda, Dona essa Wanda. senhora, que ela sempre fica atrás do gol com a bandeira do Paraguai. E ela que tem mais de 90 anos. Todo jogo ela tá lá, né? e sempre com a bandeira do Paraguai. Tá ali, ó. E agora Recebe um abraço ela dele. também recebe homenagem. É um carinho gigante pelo Romero, né? Muitas vezes não era colocado como um craque, como um ótimo jogador, não tão técnico, mas raça, era o que representava muito, talvez, aquele espírito corintiano, né? De suar a camisa e fazendo seus gols, e por muito tempo foi o artilheiro da arena, tá ele recebendo todas as homenagens a Romero antes do jogo aí, o Corinthians ganhando da Ponte Preta, então, na sua estreia por 3-0 nesse Paulistão. Mais uma rápida parada, fã de esporte. A gente vai brigar por esse título, com unhas e dentes, pode ter certeza. Vai! Corinthians! Se você também está empolgado, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nada.